Bom dia a todos os irmãos e irmãs aqui reunidos para mais uma aula da Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Catedral Evangélica de São Paulo. Para nós é uma alegria estarmos reunidos como povo de Deus, ainda que virtualmente, para abrirmos a Palavra de Deus, meditarmos, refletirmos sobre as questões da nossa vida e, sobretudo, os conflitos da vida à luz da Bíblia. Neste domingo, nesta aula, nós estamos encerrando a série Conflitos da Vida, uma série de 17 lições, no qual nós passamos por vários temas importantes, atuais, muito relevantes, sensíveis, polêmicos, tal como a culpa, suicídio, depressão, uma série de temas que envolvem a nossa vida como um todo e, sobretudo, a nossa vida cristã. E como nós, como cristãos, podemos enfrentar todos os conflitos da vida que todos nós estamos submetidos em algum momento da nossa caminhada nesta terra. Então, para nós é uma alegria concluir esta série de estudos, cujo tema desta manhã é como aconselhar pessoas. Para esse momento, então, de estudo, feche os seus olhos e faça essa oração juntamente comigo. Santo Deus eterno Pai, nós que agradecemos por mais um momento de estudo da Tua Palavra, um momento de comunhão com o Teu povo. Eu te peço a Deus que o Senhor abençoe a minha vida, abençoe a vida de todos os alunos presentes, participantes e tantos outros que posteriormente vão assistir essa aula, ó Pai. E esperamos que todos sejamos enriquecidos pela Palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a de fato discernir os conflitos da vida, enfrentá-los e, sobretudo, ó Pai, compreendê-los à luz da Bíblia. Nesta aula, ó Pai, de aconselhamento, como aconselhar pessoas, esteja conosco, ó Pai, nos guiando, nos ajudando e nos dando sabedoria na compreensão desse tema tão importante. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos algumas leituras bíblicas recomendadas. O texto base dessa lição se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 19, dos versículos 1 ao 17. Nós estudaremos esse tema de como aconselhar pessoas à luz desse texto de 1 Reis. É uma leitura longa, eu recomendo que você pare nesse momento, abra a Bíblia e leia este texto. São 17 versículos de uma história que para muitos é conhecida, que envolve o profeta Elias e que muito nos ajuda no tema de como aconselhar pessoas. Para então para o nosso início de estudo, nós temos um texto devocional. Esse sim eu farei a leitura, encontra-se na carta de Paulo aos Colossenses 3, 12 a 17, esse é o texto devocional da lição e assim nos diz: Revesqui-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e segues agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Palavras do Senhor. E esse texto devocional, que também nos ajuda e nos ajudará nessa lição, o versículo-chave é justamente o 16, quando Paulo diz: aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Bom, o tema
é aconselhamento. E é um tema delicado, é um tema que requer muito cuidado, tanto na perspectiva pastoral como na perspectiva de relacionamentos como um todo. O aconselhamento geralmente se dá diante de situações complicadas, delicadas, os tais conflitos da vida. Então a responsabilidade daquele que aconselha, ou se aventura a aconselhar, ou se disponibiliza a escutar e dar alguma palavra a algum irmão, ela é muito grande. É uma responsabilidade que exige cuidado, exige cautela, e por isso nós devemos sempre recorrer à palavra de Deus para vermos quais os caminhos do aconselhamento sadio e cristão. Até que ponto nós podemos ajudar com um conselho, até que ponto nós podemos complicar a vida de alguém com um conselho. Então, nesse sentido, é que o tema é muito rico para nós e a palavra de Deus consegue nos ajudar. E não só a palavra de Deus, mas também estudiosos sobre o tema, que à luz da Bíblia conseguem organizar, de certo modo, um roteiro, algumas circunstâncias ou pilares em que o aconselhamento se dá de forma sadia. Esse texto, então, que é o básico da nossa lição de 1 Reis, ele trata de um contexto, trata da história do profeta Elias, e nós identificamos que ele tem um contexto com o profeta Elias, no qual ele é usado por Deus numa verdadeira saga. A história dele também é bem intensa, é bem complexa. Ele teve várias perseguições promovidas pelo rei Acabe e também ele experimentou das maravilhas de Deus para suas necessidades básicas. Nós vemos, por exemplo, no texto mencionado, um pouquinho antes, no livro mencionado, no capítulo 17, quando ele é suprido ali por meio dos corvos ou por meio de uma viúva. As referências estão em 1 Reis 17. Você pode conferir depois. Fato é que Elias, ele se apresenta perante o rei e ele enfrenta os profetas de Baal. Ele é ameaçado por Jezabel, a esposa do rei, e ele foge então para Horebe, numa grande crise existencial de grandes proporções. Há quem diga que ele se deprimiu nesse momento. Enfim, tem vários tipos de interpretação, ao ponto dele pedir pela própria morte. Então veja o quão intensa foi a história e é o contexto que nos ajuda então a pensar sobre como aconselhar as pessoas. E esse texto bíblico, ele também ilustra bem, como é que nós estamos tratando desse tema e nós caminharemos por ele. E é nesse sentido que eu faço referência a um psicólogo clínico, professor, autor cristão, que também nos ajudará com as suas compreensões acerca do tema do aconselhamento. Ele se chama Gary Collins. Ele apresenta nos seus estudos 5 etapas que ajudam as pessoas a ajudar outras pessoas. É um texto de fato conhecido, ele é um autor conhecido, explorado, famoso no tema do aconselhamento cristão, principalmente quando se trata da depressão, e ele, de certo modo, também nos ajudará na estrutura desta aula para pensarmos na perspectiva do conselheiro, de fato como praticar a lição, e como praticar a instrução da palavra de Deus, que aconselharmos-nos uns aos outros, aconselhai-vos todos mutuamente, diz a palavra de Deus, mas não para aí. Ela fala em toda a sabedoria. E a sabedoria requer preparo, requer estudo, requer consciência. E então esses pontos devem ser debatidos por nós nesta manhã. O primeiro dele se chama, acerca dos elementos, e dos passos do aconselhamento, se chama conexão. Você pode ler 1 Reis 19, dos versículos 1 a 8, é onde se tem a base deste tema da conexão. Quando nós lemos esse texto, a primeira coisa que nós vemos em Elias é que ele está disposto, mas a fugir. A primeira disposição dele é fugir e morrer. O primeiro passo, então, para a ajuda, naquele contexto, era a oportunidade de fugir, de renovar talvez as suas energias, de encontrar a disposição para ir ao encontro de alguém que poderia lhe ajudar, ou no caso do próprio Deus.
Fato é que Elias precisava de sono, de alimento, de descanso, de forças para tomar a iniciativa daquele processo de restauração. E nós vemos pela palavra de Deus que Deus de fato providenciou as condições básicas para que isso acontecesse. Então, quando a gente olha os estudos de Gary Collins, o primeiro grande desafio do aconselhamento e do ato de aconselhar se chama justamente na conexão. Nós precisamos criar laços entre o conselheiro e o aconselhado, com o objetivo justamente de criar uma conexão de ajuda, de aconselhamento. Não há aconselhamento, nós concordamos, eficaz, produtivo, sem um claro ponto de contato, sem a disponibilidade das duas partes, sem, de fato, a confiança. Daí a primeira questão, a conexão. Todo mundo já passou por algum momento de dificuldade na vida, provavelmente já pediu algum conselho e sabe que se você pede um conselho para alguém que você não tem conexão e confiança, não é a mesma coisa. Você não tem a mesma liberdade, a mesma confiança de abrir o coração e também, de certo modo, se você estiver na posição de conselheiro, de aconselhar plenamente aquela pessoa. Nesses momentos de dificuldade, a igreja tem sempre um papel importante, um grupo de apoio que pode nos atender. Isso pode ser feito pelos pastores com experiência em aconselhamento ou até por pessoas ali que se disponibilizam a essa tarefa com o uso dos seus dons e talentos, mas sempre com muito cuidado, com muita cautela, porque é um ministério, diria o aconselhamento, que requer muita honestidade, muitas vezes muita confidencialidade. Então, o elemento da confiança que gera conexão é fundamental para o processo de aconselhamento ser bem sucedido. E não adianta, é aquilo que a gente costuma dizer, não adianta forçar a barra. Não adianta forçar a barra, arrancar as emoções das pessoas. Elas precisam ver, de fato, que elas podem acreditar naquele processo. Que elas têm, de fato, uma rede de apoio e um ponto de apoio no aconselhamento. Por isso que a conexão é fundamental. E é a primeira etapa, então, quando nós pensamos em como aconselhar as pessoas. A segunda etapa se chama exploração. A referência bíblica para esse tema da exploração você encontra no texto básico, 1 Reis 19, mas dos versículos 9 a 11. Assim que teve, de fato, a conexão, o contato, o maravilhoso conselheiro deu a Elias, de fato, a oportunidade para abrir o coração, expor as suas frustrações, as suas ansiedades e experimentar a cura. Mesmo que isso tenha acontecido, leia lá o texto, numa caverna, num lugar estranho, mas aonde o aconselhado sentia alguma segurança, estava sendo alimentado, fortalecido, para de fato iniciar ali o que ele precisava iniciar. Essa que é a fase da exploração, Gary Collins fala. Ela acontece justamente quando o conselheiro tem habilidade para fazer as perguntas adequadas e, principalmente, ouvir o aconselhado de modo eficaz. É uma relação de duas pessoas, o aconselhamento. Aquele que fala tem que saber o que falar. E ele tem que, principalmente, saber como escutar, como trabalhar com essas informações. É muito comum, às vezes, no aconselhamento, faltar perguntas. Em muitas circunstâncias, as perguntas vão ali, se dispersam, dado ao problema, e você fica ali numa conversa sem um grande objetivo, sem um grande propósito. É preciso sempre evitar isso. Também no ambiente da exploração, é fundamental que nós tenhamos o cuidado para não invadir a privacidade das pessoas. As pessoas trazem os seus problemas na hora do aconselhamento. Então a privacidade, não ser ofensivo, não ser inadequado, não ser inoportuno, porque se você está diante de uma situação de aconselhamento, geralmente você está envolvendo ou tratando ali de uma questão que gera dor naquela pessoa. Então a exploração também tem que ser muito cautelosa. Volto a lembrar da instrução do apóstolo Paulo. Sabedoria
no aconselhamento. E sabedoria nós também sabemos que é dom de Deus. Precisamos trabalhar isso e pedir isso. Pedir a orientação, a direção do Espírito Santo para que façamos, então, a exploração de modo adequado. O respeito, de fato, é fundamental. E é nesse sentido que nós temos que ter a orientação para o aconselhamento. Não é simplesmente ir lá e falar aquilo que vem à cabeça, falar das próprias experiências, né? Há duas dicas que sempre são valiosas na hora do aconselhamento, são duas perguntas. Um pedido e uma pergunta, na verdade, que você, na posição de conselheiro, pode fazer. Você pode sempre perguntar para a pessoa: fale-me um pouco mais sobre o que está acontecendo. E a pessoa vai lá, abre o coração, desabafa. E você pode, de fato, fazer uma segunda pergunta. Há algo a mais que você deseja falar? Um ponto de atenção também que nós vemos em técnicas de mediação de conflitos é que quando a pessoa, no caso o aconselhado, está contando a história e ele desenrola a história e ele repete um determinado ponto, ele conta a narrativa e fala uma determinada situação. Ele conta um pouco mais da narrativa e volta para a mesma situação. E faz isso pela terceira vez. A repetição é um indício de dor. E no ambiente do aconselhamento, no ambiente de orientação e também no ambiente de mediação, esse é sempre o ponto de atenção que o conselheiro precisa ficar esperto para detectar. É ali que você vê, é aqui que está doendo geralmente. É aqui que está gerando conflito. É aqui que se pode dissipar o conflito. É aqui que a oração pode ter uma ação sobrenatural. Isso é muito importante, é uma dica interessante para nós quando pensamos no tema do aconselhamento. Não ajuda muito, fato é, fazer perguntas que demonstrem interesse, mas sem saber ouvir, né? A própria palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser tardios para falar e prontos para ouvir. E isso no aconselhamento é fundamental. Então, a preparação para o ambiente da exploração, até para ter uma objetividade, uma eficácia, tempo, local, hora, sem interrupções, postura, ou a escuta, a reflexão, a pessoa sentir que ela está tendo o seu tempo de verdade, está tendo atenção, tudo isso é um combo, né? Um combinado de ações e preparações importantes para a etapa da exploração. O terceiro item que nós vemos acerca do aconselhamento é o planejamento. O texto básico se encontra em 1 Reis 19, mas dos versículos 12 a 18. A etapa seguinte, então, nesse programa de aconselhamento, nós podemos dizer, adotado pelo Senhor com Elias, incluiu de fato um plano de ação que partia diante de um sofrimento em que o aconselhado se encontrava e seguia-o até o encerramento do caso. Vejam que há dois elementos importantes na palavra do Senhor como modelo de conselheiro. Primeiro, uma proposta de ação e segundo, uma esperança. Havia uma luz no fim do túnel. Elias sabia que ele precisava saber, na verdade, que a situação que ele se encontrava, que lhe gerava dor, não era definitiva, que ele poderia fazer algumas ações, implementar algumas ações por ele e não pelo Senhor. E que isso poderia mudar a realidade dele, que havia mais recursos daqueles do que eles via ali na sua crise existencial. Ao final do primeiro encontro, né, em alguns casos podem ter até mais de aconselhamento, é importante que as partes, o conselheiro e aconselhado, consigam elaborar conjuntamente um planejamento, um plano de ação, um programa de ajuda. Nós vemos a psicoterapia trabalhando muito nesse sentido, a análise, etc. Mas no aconselhamento cristão, nós precisamos ter a noção que essa conversa, que essa ajuda tem que ter início, meio e fim. Os processos terapêuticos e clínicos, eles podem muitas vezes serem perpétuos para a vida toda, como prescrição médica, inclusive, de tratamentos de transtornos, por exemplo. Mas, no aconselhamento cristão, não é prudente que o aconselhamento seja eterno. Você não vai ficar falando daquela situação a vida toda. Até porque nós confiamos em Deus e confiamos que Ele nos ajuda a dissipar essas questões. Daí a importância, então, do planejamento.
para que a ajuda seja feita biblicamente, com consistência, com objetivo, sem ser um mero desabafo, né? Que muitas vezes é importante o desabafo, mas no ambiente de aconselhamento o objetivo é outro. Não é simplesmente desabafar, é aconselhar, né? Com sabedoria. Nós também precisamos compreender e evitar cair nessa tentação e nesse risco de que o ajudador ou o conselheiro ele sabe tudo, né? Ele não é o sabe-tudo, ele não resolve os problemas de quem ele está ajudando. É uma experiência, ele se serve até, né, da sua experiência pessoal, do seu conhecimento, da sua espiritualidade, para olhar aquele problema que está sendo lhe trazido, talvez de um modo mais objetivo, menos envolvido emocionalmente, para encontrar alternativas, para discernir melhor as circunstâncias, né? Quem está ali no meio do conflito, no meio da circunstância, muitas vezes não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Daí a importância do aconselhamento com planejamento, com objetivo, com tarefas a fazerem, com reflexões posteriores às conversas a serem feitas. Por isso, cabe essa dinâmica de planejamento, de conversa e, sobretudo, de construção. O aconselhamento se constrói na caminhada propriamente dito. E isso é importante também para nós evitarmos alguns equívocos no ato do aconselhamento e também não complicarmos ainda mais a situação de quem passa por um conflito ou uma dor. O quarto ponto, também baseado nos estudos de Gary Collins à luz desse texto bíblico, é o desenvolvimento do aconselhamento. O texto é 1 Reis 19, versículos 19 a 21. Nós vemos pela Bíblia que quando Elias recebeu um plano e retomou a esperança, então, a partir das informações que o próprio Deus havia lhe dado, chegou então o momento de agir. Não vale de nada planejar se você não executar o planejamento. E nós vemos que Elias agiu. Era preciso então fazer ali a meia volta, encontrar pessoas importantes, chaves, enfrentar os desafios, as situações de perigo, encontrar a ajuda adequada e transformar então aquele plano em realidade. A tarefa sempre envolve esforço. A gente costuma até falar, escolha o seu difícil, porque tudo é difícil na vida, de certo modo. Então, envolve esforço, envolve desgaste, envolve também muita fé. Há muitos riscos sempre, mas nós vemos que Elias seguiu em frente. Oração é fundamental. Oração é a forma de nos relacionarmos com Deus. Orar é mudar realidades, é confiar que Deus pode mudar realidades. Então, no desenvolvimento desse plano, é importante sim a prática da oração. É muito bom ter visões, ouvir o Senhor, seja no meio da turbulência, no fogo ou até na calmaria, né? Mas isso só também não basta para a solução dos problemas. É preciso então a nossa ação. Primeiro, pela obediência ao Senhor. E segundo, encarar as mudanças e as dores que muitas vezes as mudanças nos trazem. Nós vemos percebemos ali que Elias, pelo fato dele ter passado pelo que chamamos de depressão, funciona quase como um consolo até para nós, mas precisamos saber que ele não ficou deprimido para sempre. E digo consolo para ver a humanidade, para ver a intimidade, para ver também a realidade das dores também nas pessoas e nos personagens bíblicos, realidades que são presentes até hoje. Mas ele não ficou deprimido para sempre. E para sair da depressão houve, sem dúvida nenhuma, ação firme, corajosa, persistente, orientada, com ajuda, no caso pelo próprio Deus. Portanto, meus irmãos, após o encontro de planejamento, nos outros encontros, as tarefas e os objetivos têm que ficarem bem definidos, né? O conselheiro ele tem que verificar se o aconselhado está agindo conforme foi planejado. Ambos têm que perceber e fazer ajustes no curso do processo de aconselhamento. Nós precisamos encorajar e orientar o aconselhado para os próximos dados e orar junto. Por isso que o aconselhamento é cristão, por isso que é diferente de terapia. Não tem
o mesmo impacto que um processo terapêutico e são coisas distintas. E uma não exclui a outra, inclusive. Existe muita mistificação sobre esse tema, seja pelos defensores dos processos terapêuticos ou dos acusadores, né, dos que não são favoráveis. São ciências dadas também por Deus, para o nosso intelecto, para a ajuda da humanidade. Portanto, o aconselhamento não exclui terapia e vice-versa. Ambos podem, inclusive, se ajudar, né? Portanto, nesse processo que nós falamos aqui do aconselhamento cristão, no seu desenvolvimento, a oração é fundamental, sem dúvida nenhuma. E há casos, né, que nós vemos que o planejamento prevê até um determinado número de encontros, e na medida que esse problema, que esse conflito vai se dissipando, e é interessante essa afirmação, né, porque você não propriamente resolve o conflito, você dissipa, você dissolve. Essa é uma imagem mais limpa, mais adequada para nós pensarmos na solução, de fato, de conflitos. Porque quando a gente fala resolve, pode dar aquela mensagem de que alguém perdeu e alguém ganhou. E não é bem isso, né? Nós estamos dissipando as circunstâncias que causam dor por meio do processo de aconselhamento e, sobretudo, com a ação de Deus, com a ajuda de Deus na nossa caminhada. O quinto ponto, então, do aconselhamento é o encerramento. Nós compreendemos que o processo precisa ter início, meio e fim. E na vida e no ministério de Elias, eles não se acabaram no meio daquele problema depressivo. E o aconselhamento, inclusive, não ficou eternamente. Em 1 Reis 20, nós vemos a palavra de Deus mudando a cena, muda-se o assunto. Segue-se a vida, segue-se a história. É aquela velha história, a vida continua. E nós vemos isso na palavra de Deus. Elias também, então, ele muda, ele vira a página da história da sua vida. Ele passou por grandes problemas. Ele teve a ajuda do Senhor, ele teve aconselhamento divino, ele teve força vindo do céu, ele teve um plano, ele desenvolveu e ele seguiu em frente. E ele seguiu o seu ministério de profeta. Ele não era um doente ou um problemático, como a gente vê por aí, essas menções preconceituosas, inclusive, contra quem está passando por um problema de dor, ou seja, lá qual for a doença. Ele não era problemático, mas ele apenas estava com um problema e precisava de ajuda. Ajudar as pessoas, meus irmãos, significa de fato reconhecer que as pessoas são capazes, que as histórias de vida anteriores não são maiores que a sua realidade, as posteriores aos problemas que virão, o futuro pertence a Deus. Nós precisamos ter consciência do presente, colocarmos a nossa vida plenamente diante de Deus, pedirmos a direção de Deus, pedirmos o conselho de Deus. E quando procuramos o conselho humano, que esse conselho seja dado com a sabedoria que vem do próprio Deus. Como existe um livro chamado Aconselhamento Cristão, mencionado, e tem uma frase muito interessante, é do Gary Collins, do livro Naturalmente, que diz: com o tempo, conselheiro e aconselhado observam que a relação construída para resolver problemas já não é tão profunda quanto antes. Pode haver uma discussão sobre o que o aconselhando pode fazer para enfrentar novas situações adversas. Depois disso, deve ficar claro que, se houver necessidade de outros aconselhamentos no futuro, a porta estará sempre aberta. Então eu preciso seguir em frente. Dissolveu, dissipou, vida que segue. Com isso o aconselhamento se encerra, não se perpetua, né? Ele não deve criar uma relação, o aconselhamento não deve criar uma relação de dependência. Olha, agora eu não sei mais viver sem o aconselhamento. Nós devemos entender o papel como corpo de Cristo, como a nossa ajuda mutuamente e trabalharmos, inclusive, para a libertação das pessoas dessas situações conflituosas e não para mantê-las presas a um programa de aconselhamento perpétuo, né? Além disso, o aconselhamento, quando a gente fala de encerramento, ele não deve ser abandonado, mas sim concluído. Por isso, da importância desses passos que nós procuramos ensinar para os irmãos, compartilhar, para que o aconselhamento que todos nós possamos fazer em algum momento
seja do ponto de vista ministerial, seja até do ponto de vista de relacionamento. Todo mundo pode ter um amigo ou uma amiga que muitas vezes compartilha ali uma situação e fala: o que você faria no meu lugar? Qual o conselho que você me dá? Existem até clichês falando e brincando sobre conselho, que se fosse bom não era dado, era vendido. Isso, embora seja uma brincadeira, ele dá um pouco da seriedade e mostra um pouco do quão delicado é o fato de aconselhar uma pessoa. A responsabilidade é grande, de modo que os passos que passamos aqui nesta aula, à luz da palavra de Deus e de estudos também seculares, podem nos ajudar a caminhar e a ajudar as pessoas que precisam de conselho. Como conclusão, então, meus irmãos, é preciso estudarmos o processo de como aconselhar as pessoas. E isso nos coloca, inevitavelmente, no estudo acerca das qualidades até do conselheiro cristão. Nós temos os passos apresentados e nós vemos e veremos, se assim seguirmos, as situações acontecerem, a vida caminhando e os conflitos se dissipando. Foram 5. Conexão. Para possibilitar a conexão, o conselheiro, de fato, deve ser alguém confiável, com autoridade espiritual, alguém aberto, disponível para as pessoas. Exploração. Se nós desejamos fazer, de fato, uma exploração boa, eficaz, o conselheiro deve ser alguém capaz de ouvir, tardio para falar, ser totalmente ético. Alguém que fale ou compartilhe problemas de terceiros perde a confiança. Nós temos que ter paciência e capacidade, inclusive, de analisar as diversas informações. O planejamento. Quando a gente fala de planejamento, o conselheiro ele precisa ter uma visão ampla, capaz de perceber o que está acontecendo à sua volta, e tratá-lo com habilidade, com planejamento, com organização, sem imposição de ideias e com o máximo de respeito. No desenvolvimento, é quando o plano de fato é acompanhado e executado. Se nós somos conselheiros, nós devemos de fato exercer essa posição diante do aconselhado, verificar o andamento do plano, verificar o desenvolvimento, se as tarefas estão sendo feitas, se a dor está se dissipando, se o conflito está se resolvendo, se tem novos elementos no meio do caminho, se a relação estabelecida entre as partes está saudável, está produtiva, até chegar ao encerramento, que depende de fato de um conselheiro maduro, lúcido, que tenha de fato essa capacidade de ajudar até para chegar à conclusão do encerramento. Não é alta, médica, clínica, mas sim encerramento, conclusão desse processo, na certeza de que o aconselhamento se encerra, mas a ação de Deus e do Espírito Santo jamais se encerra na nossa vida. Tanto na vida do conselheiro, dando-lhe capacidade, instrução para aconselhar as pessoas com sabedoria, como na vida dos aconselhados, dando-lhe orientação, providência e graça para seguir adiante, sem os conflitos que o levaram a pedir o aconselhamento. Nós precisamos fechar de fato a conta, encerrar o processo e sempre ressaltar que tudo está nas mãos de Deus. Essa é a nossa oração, essa é a nossa convicção à luz da palavra de Deus. Que nós possamos então compreender o tema do aconselhamento, a sua relevância, a sua complexidade e que possamos caminhar aconselhados, sobretudo, pelo próprio Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.